Boa noite a todos. Quero cumprimentar você que nos acompanha, cumprimentar a todos aqui presentes, as vereadoras, vereadores, e dizer que eu vim aqui hoje falar sobre um tema extremamente importante que nós temos cobrado aqui nessa tribuna há um bom tempo, que é o transporte público da cidade de Jacareí. A gente tinha uma realidade e após a pandemia o transporte público se tornou uma outra realidade. Antes da pandemia já era difícil, né? Muitos ônibus superlotados, bairros não atendidos suficientemente por linhas de ônibus, e após o início da pandemia houve uma redução drástica do número de ônibus na nossa cidade. E o vereador, ele tem aqui um mecanismo muito importante, que é o pedido de informação. Para você que nos acompanha, o vereador tem essa prerrogativa. Faz um pedido de informação, a prefeitura tem que responder ao vereador no prazo de 15 dias, sobre aquelas indagações realizadas pelo vereador. E eu fiz questão de novamente indagar a prefeitura com relação ao transporte público da cidade. E eu fiz alguns questionamentos, porque me lembro que o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, veio a essa casa, apresentou uma pesquisa aos vereadores e disse em alto bom tom que o ônibus de Jacareí, que o transporte público foi considerado satisfatório pela população de Jacareí. Só que essa opinião, essa pesquisa apresentada pelo secretário de Mobilidade Urbana, se contrapõe à realidade do transporte público no nosso município. Queixas frequentes com relação ao horário, com relação à lotação no transporte, e eu quero aqui partilhar com todos vocês as respostas da prefeitura, para que a gente possa entender o porquê é que a população está reclamando. Então eu, enquanto vereador, perguntei quantas linhas existiam, quantos ônibus circulavam na primeira quinzena de março de 2020, antes da pandemia. Então esse número aqui é antes da pandemia. E a prefeitura respondeu, são 26 linhas, sendo 84 ônibus circulantes e 8 reservas, totalizando aí 92 ônibus. Então isso é pré-pandemia, antes de iniciar a pandemia. E aí eu fiz a pergunta para saber atualmente quantos ônibus estão rodando. Então são 26 linhas e 64 circulando, ou seja, houve uma redução aí de 20 ônibus na cidade. Então a frota que tem 84, você reduz 20, é claro que vai dar esse reflexo no transporte público da cidade, com superlotação, com ônibus atrasados, com ônibus que não passam no horário. É óbvio, porque houve a redução de mais de 20% da frota, que já não é grande. Então essa redução das linhas faz com que você que nos assiste, você que pega o ônibus aí no seu bairro, faz com que ele esteja superlotado. É a resposta simples, né? Está aqui essa resposta encaminhada pela prefeitura em 17 de agosto de 2021. Então, se havia desconfiança por parte dos vereadores que esses ônibus não tinham voltado a circular na sua capacidade máxima, agora aqui a gente tem a prova que o secretário de Mobilidade Urbana não retornou os ônibus como deveria ter retornado para a nossa cidade. Justifica ele dizendo que houve uma redução do número de passageiros e por isso reduziu o tráfego de ônibus, reduziu os ônibus colocados à disposição da população. Ora, não é isso que mostra a realidade da nossa cidade. Os horários de pico e os horários que as pessoas mais precisam do transporte público está lotado, está sem condição de a pessoa, às vezes, se movimentar dentro do ônibus. E para isso não precisa de pesquisa, basta a gente ir aqui, ou no Mercadão, ou ir ali na Praça Conde Frontin, e ficar observando os ônibus que passam ali por esses pontos de ônibus. Você vai perceber facilmente que estão lotados, estão com muita gente dentro do ônibus, e isso prejudicando a qualidade do transporte público na nossa cidade. E aí eu pergunto também, quando é que voltam os ônibus na sua totalidade?
E aí é uma resposta bastante vaga, porque diz que não tem aqui uma previsão, não tem uma previsão aqui estabelecida concretamente. Diz apenas que na primeira quinzena de março a média era de 52 mil passageiros, agora caiu para 28 mil, então não se compromete a voltar os ônibus em sua capacidade máxima. Eu quero fazer um apelo aqui novamente ao prefeito Isaías, ao secretário de Mobilidade Urbana, que retome os ônibus, né? São mais 20, para que minimize o sofrimento da população que tem que fazer uso do transporte público. Não é para só passear não, porque o direito ao lazer é um direito de todos também, mas é para ir para um órgão de saúde, é para ir para o trabalho, é para ir para a escola, voltou, todos os serviços voltaram. Então não tem cabimento, senhor secretário Edinho Guedes, prefeito Isaías Santana, de não retornar os ônibus na sua capacidade máxima. Eu vou continuar cobrando dessa tribuna aqui, porque as reclamações e as queixas são muitas com relação ao transporte público da nossa cidade, e não dá, né? Não dá para tudo ter voltado ao normal e o transporte público ainda continuar com um número reduzido, praticamente mais de 22% da frota de ônibus de Jacareí foi reduzido, se comparado aí em relação ao nível de pré-pandemia, antes da pandemia. Então, senhor secretário Edinho Guedes, prefeito Isaías, faço um apelo aqui, para que volte os ônibus na sua totalidade, para que a gente possa para que a gente possa possibilitar o mínimo de conforto para o usuário, principalmente nos horários de pico. Fica aqui mais essa reivindicação do transporte público da nossa cidade. Quero agradecer muito você que acompanha o nosso mandato. Hoje eu vim falar aqui sobre esse tema transporte público, que tem tomado, né, a pauta da cidade, que as rádios, quando a gente ouve, é reclamação, é aqui na sessão de Câmara. Então eu preciso combater isso. E combate como? Voltando os ônibus como era nos níveis de pré-pandemia. Muito obrigado.